Salário mínimo sem reajuste pela inflação do ano anterior. Consequentemente, queda no valor e poder de compra da aposentadoria, pensões e quem ganha o piso nacional. A proposta do ministro da Fazenda, Paulo Guedes, que vazou na última semana, mostra como o governo Bolsonaro pretende tapar o rombo provocado pelos gastos abusivos na campanha eleitoral. Mas para isso, antes precisariam vencer as eleições. A reportagem é de Daiane Ponte. É fácil de explicar. No lugar de reajustar o salário mínimo pela inflação do ano anterior, como é feito hoje, o governo Bolsonaro faria um reajuste pela meta da inflação, que é fixada no início do ano e geralmente não chega à metade da inflação real. Para se ter uma ideia, em 2022 a meta foi de 3,5%, mas a inflação acumulada nos últimos 12 meses é de 7,17%. Essa proposta que o Paulo Guedes está fazendo hoje para ser aplicada o ano que vem, fosse aplicada desde o primeiro ano do governo Lula, quando começou a ter uma política de valorização, o salário mínimo atualmente, em vez de R$ 1.212, seria de R$ 502. O efeito prático dessa política ao longo desse período todo, desde 2003, seria, em vez de termos um salário mínimo de R$ 1.212, que incorpora 77% de aumento da política de valorização do salário mínimo, ele seria da ordem de R$ 502. Isso é o que o Paulo Guedes está propondo. Evidente, se o governo não paga uma aposentadoria de 1.200, paga de 500, a economia que ele vai fazer é brutal para poder pagar aquilo que ele gastou esse ano sem previsão orçamentária. Para aposentados, pensionistas e os beneficiários de prestação continuada ao BPC, a medida será ainda pior. O salário mínimo e os benefícios pagos deixariam de ser reajustados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, que é o indicador que mede a inflação, e passariam a ser reajustados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, ou pela projeção da inflação do ano seguinte. Isso irá diminuir o valor anual do reajuste. Os aposentados, que é a categoria em que eu trabalho e vejo as suas necessidades, se essa proposta passar, nós vamos ter aí um prejuízo para em torno de, vai arredondar o número até sendo otimista para baixo, de 20 milhões de brasileiros vão ser afetados com essa política. Eu estou falando aí de uma população próxima a 50 milhões de pessoas que são diretamente afetadas, quem recebe o benefício de prestação continuada, chamado BPC, quem recebe o benefício da Previdência, né, a pensão ou o benefício, quem está contratado com salário mínimo, com carteira assinada, boa parte dos trabalhadores sem carteira assinada recebem referenciados no salário mínimo, muitos trabalhadores e trabalhadoras da economia informal, os autônomos, conta própria, muitos dos seus trabalhos também estão relacionados ao salário mínimo. Portanto, não ter o reajuste e o aumento do salário mínimo significa promover um brutal arroxo sobre a renda do trabalho, especialmente das remunerações mais baixas, um grande impacto sobre a massa salarial e sobre a chamada demanda da economia. A medida ainda precisa ser discutida pelos parlamentares, mas com a base no Congresso que o governo Bolsonaro montou, seria fácil passar tudo no dia seguinte ao segundo turno. Qual era o valor do salário mínimo quando entrou o regime militar em 1964? Quando terminou, qual era a defasagem? 50%. E a gente está propondo a mesma fórmula. Ele só está repetindo a história. Diz aí também os filósofos, eu não sou filósofo, mas entendo, costumo ouvir sempre a seguinte frase: a história, ela sempre se repete na segunda vez como farsa, né? Então, é uma farsa que está aí de tentar resolver o problema inflacionário do Brasil, o problema da economia do Brasil, reduzindo o salário de quem menos ganha. Se eu estivesse voltando em 2003, era como eu estivesse escolhendo. A gente quer encontrar em 2022 um salário de R$500 ou um salário de 1.200. Se a gente tivesse eleito em 2002 o Paulo Guedes, talvez a gente estaria encontrando hoje um salário de R$500 e não de R$1.200. Essa é a escolha que a gente está fazendo agora no próximo domingo. Qual é o encontro que nós teremos daqui a 4 anos em termos de salário, de crescimento, de emprego e assim por diante.